Olá, boa tarde. Olá, Sejam bem-vindos. como estão todos? Esperamos que bem. Vamos Com aguardar nós que a morrer de a morrer de calor. calor. Ai meu Deus. Esperemos que a ligação esteja a fazer-se, porque hoje em dia, de facto, estas ligações à net são tantas e tantas em simultâneo que às vezes isto demora mais um bocadinho. Ai meu Deus, eu estou a transpirar. Sejam bem-vindos a este dia Olá. fantástico de verão, que está maravilhoso para estar na praia, mas nós preferimos estar aqui convosco. Exato. Vocês estão que na bom. praia? Vão para a praia. Eu acho que não deve haver muita gente na praia. A esta hora, com este calor, acho que ainda está toda a gente na fresca, não é? E então sejam bem-vindos, segundo episódio da nossa segunda temporada. Isso mesmo. Começámos aqui com este desafio de transformar estas regras da era Covid-19, não é? Para transformarmos isto numa dialética muito mais empática a promover e a desenvolver com o cliente. Passando, este foi o grande desafio que nós deixámos na nossa última sessão, este grande desafio de, em vez de impor regras ao cliente Covid, cuidar do cliente de uma forma empática, de uma forma positiva para conquistar e encantar. É isso. E é nesse sentido que estamos aqui hoje convosco para continuar o processo. Precisamente. Fazendo aqui um ponto de situação rápido, Judite, na Sim. última sessão falámos no acolhimento. O Certo. acolhimento era Covid, não sei se queres sublinhar como mais relevante daquilo que nós partilhámos na última sessão. Bom, na verdade, o que é que o Covid trouxe de desafio para a fase do acolhimento? Trouxe aqui uma parafernália de apetrechos que nós temos que utilizar e que vem complicar a nossa competência de criar empatia, não é? De acolher de forma encantadora, que é mais fácil com estes apetrechos que nós temos que usar. Falámos do sorriso do Shen, lembram-se? O sorriso do Shen é aquele sorriso que faz aqui fazer os pezinhos de galinha, as nossas rugas que a gente detesta, mas que na verdade não tem mal nenhum se elas aparecerem por via destes músculos aqui faciais que se elevam e que fazem com que o cliente consiga ver muito bem o meu verdadeiro sorriso. sorriso, não é? Precisamente. Portanto, eu posso muito bem continuar a ser empática porque eu consigo que os meus olhos passem para o lado de lá o meu sorriso. Reforço, porque não sei se eu tinha feito na sessão anterior, que a empatia exige aqui algumas competências, como vocês já sabem. O sorriso, o contacto visual, o olhar para o cliente e as palavras positivas. Ora, o que é que o Covid veio trazer que dificulta? Só dificultou aqui esta parte, não é? Porque Exatamente. o restante continua todo na mesma. Eu consigo demonstrar o meu sorriso nos olhos e consigo manter o meu contacto visual com o cliente. Olhar para ele. O olhar para ele serena, tranquilamente e ao mesmo nível, vai passar a mensagem de que eu estou ali Está para o tudo bem, acolher. e estamos a cuidar e que está tudo bem. É isso Porque temos de mesmo. desmistificar aqui um bocadinho este pânico que se gerou, obviamente que o medo é a segurança e tem que haver algum. Quando isto passa e transita para um estádio já de pânico, isto não é facilitador para ninguém. E portanto, uma coisa é viver com cuidado, outra coisa é deixar de viver com medo de morrer. E portanto, eu acho que é muito importante nós mostrarmos ao cliente que esta é de facto uma nova realidade que estamos a abraçar, que aceitamos e que abraçamos e que não tem por que ser negativa, não é? Certo. Temos que olhar de facto para as oportunidades que este contexto nos traz, que se calhar é cuidar muito mais da nossa linguagem não verbal, Sim. cuidar muito mais da nossa postura, cuidar muito mais do tom de voz, das palavras redondas, daquelas palavras que criam emoções positivas e cuidar muito disso no início do processo do acolhimento. Portanto, isto vai nos trazer mais competências, que nós vamos Garantidamente. trabalhar mais áreas Garantidamente. que até agora nós ultrapassávamos mais com outra proximidade e É. com outra conexão com o cliente, não é? Certo, certo. E voltamos a sublinhar, nada de distância social, no máximo distância física, está é bem? isso mesmo. Porque quando nós somos verdadeiramente empáticos, quando temos uma linguagem positiva, acolhedora e encantadora, nós não estamos afastados socialmente, bem pelo isso. contrário, estamos muito próximos. Aliás, há muitos profissionais na nossa área que têm dito que através destas sessões online que muitos estão a fazer, que acabaram por cultivar uma proximidade social com pessoas que estão muito longe. Eu lembro-me de duas senhoras que nos acompanham à distância, uma em São Paulo e outra em Macau, obrigada,
porque Meu de Deus. facto esta ligação social é maravilhosa a Sim. esta distância toda e nós podemos criar uma afinidade tão grande através destes meios Certo. que têm a distância física. Podemos passar isto também para a relação com o cliente na loja. Precisamente. Estou longe fisicamente, mas estou mais perto que nunca, porque eu Exato. estou muito atento a si, eu vou estar aqui a antecipar uma série de objeções, de situações, eu vou envolvê-lo de uma forma tão positiva que não lhe vai voltar a custar a vir ao nosso espaço. Isso é o desafio. E por favor, interiorizem as regras, mas não sejam os polícias das regras. Yeah. Assumam que aquela regra foi pensada por alguém que dominou o tema e que nos partilha este know-how para ajudar a que nós possamos garantir a segurança de todos. Portanto, nós somos um veículo, não é, Claro. da garantia da segurança. Não somos polícias, não somos dificultadores do cumprimento das regras. Nós só queremos as regras porque elas nos ajudam a garantir que estamos a fazer bem. E se nós assumirmos isto, vamos fazer quase tudo bem. Sim, Não é? nós vamos ser, no fundo, aqueles cuidadores que sempre fomos, mas agora, além de cuidarmos da satisfação da necessidade do cliente, vamos Temos outra cuidar preocupação. da segurança e do seu É bem-estar. isso. Eu acho que isso é generosamente muito positivo, não é? É isso mesmo, é isso Ok. mesmo. Portanto, no acolhimento temos esta dificuldade e que já sabem que sendo mais difícil, porque exige aqui um esforço um bocadinho maior meu, continua a ser perfeitamente possível e está perfeitamente ao alcance de todos. Depois, na prestação do serviço, o que é que falámos a semana passada? Na prestação do serviço, o que nós partilhámos aqui, que deveríamos ter em conta, Uhum. que era alertar, de alguma forma, envolver o cliente para práticas que vão ser distintas. Certo. E falámos no facto de manter este afastamento físico. Este Exato. afastamento físico vai ser difícil para o cliente e para nós. Quantas das vezes vocês já foram a sítios onde vulgarmente vão e quando dão conta já estão a aproximar-se excessivamente das pessoas com quem vão interagir em processos de venda ou de transação de qualquer questão. E é muito interessante ver isto e não fazer disto um drama. Ai, olha, 1,5 m, olha, peço desculpa, o senhor está muito próximo, sabe que não pode, olha regras, olha lei. E se nós fizermos esta abordagem, nós estamos claramente, não estamos nem a cuidar, nem a proteger, nem a ser Estamos a ser encantadores. polícias. Não é? Estamos a ser polícias. Como é que nós o vamos fazer de uma forma muito mais encantadora? Exatamente. É, de facto, aquilo que nós partilhávamos convosco na última sessão, que é dá vontade, não dá? Olha, até eu já ia dirigir-me assim, isto custa tanto. Sim. O Ou sentido então do humor, assumirem, não é? exato, assumirem que é normal. Se o cliente se está a aproximar e vocês têm que dar o passinho atrás, como falámos a semana passada, ao mesmo tempo que estão a dar o passinho atrás, verbalizem, dizendo, caramba, nós temos uma tentação de nos aproximar, não é? E nós, porque eu também tenho, não é? Mas eu, desta vez fui eu que vi, para a próxima se calhar é o senhor cliente que vai ver. Então, assumam isto naturalmente. Porque é uma forma de garantir o cumprimento da regra de segurança, do princípio Exatamente. que está aqui subjacente à proteção de ambos. Uhum. Pronto. E depois falámos também no fator do tempo de espera, que em todos os lados agora vai ser algo com o qual nós vamos ter que lidar durante o processo da prestação de serviço. Ou seja, os tempos que nós tínhamos antes na prestação de serviço eram uns, os da era Covid-19 vão ser outros claramente. Todas as exigências que implica durante o processo da prestação de serviço, certo, Steve? Precisamente. E nós temos aqui duas grandes obrigações, se quiserem, que é, por um lado, antecipar esta objeção, e portanto eu quando vou começar a prestar o serviço posso muito bem avisar o cliente de que se houver algum tempo de espera, que espero que ele compreenda. E como é que eu digo isto, não é? Ou então posso não dizer nada e ficar à espera que ele se vá enervando porque está à espera e depois eu tenho já que responder a uma objeção com ele no estado um bocadinho mais difícil de lidar, porque ele já está impaciente, já está ali com os nervos à flor da pele. Vamos lá ver, eu também acho que os clientes agora têm uma condescendência muito maior com os tempos de espera. Não acredito que grande parte dos clientes não compreenda, não aceite que tem que esperar um bocadinho mais. Agora, dependendo do perfil, podem ser um bocado mais impacientes ou não é? uns que outros e, portanto, esta objeção é provável que apareça. Que venha a acontecer. Mas até mesmo para prestares um serviço muito mais eficiente, se clarificares, Exato. não é a forma como vai acontecer e o tempo que demora, acho que ficamos todos na mesma linha, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, antecipem. Ele acabou de chegar, vocês acolheram, ele está em loja, já garantiram o distanciamento social e vão-lhe dizer, senhor cliente, se por acaso demorarmos mais, que é muito provável, temos menos gente em loja, agora só somos 2, não somos 4. E temos de ter muitos mais cuidados do que habitualmente exatamente, tínhamos, não é? temos de ter muito alerta, um alerta muito grande aos processos de desinfecção que queremos garantir para a segurança de todos. Portanto, se por acaso demorar mais,
tenho a certeza que vai compreender. Peço-lhe que compreenda, pode ser? Pronto. E isto faz com que ele, menina, tranquila, eu espero. Pois, já me tem acontecido, já não é? As pessoas precisamente. depois facilmente alinham e já ficam Ele claramente... tolera muito mais depois poder ter que esperar algum tempo a mais daquilo que era suposto. Portanto, antecipem esta chatice, esta objeção, é importante que o façam. E depois eram as instruções que nós gostaríamos de pedir ao cliente durante o processo da prestação de serviço, que noutras situações não iriam acontecer também. Estamos a falar na desinfecção, por exemplo, de alguns produtos que vão levar muito mais tempo. Eu tive a primeira experiência de ir a um restaurante esta semana e, de facto, o tempo de espera é muito maior porque está tudo despido para estar tudo desinfetado. Depois, o tempo de se colocar à mesa, o tempo de olhares ou para o televisor onde tens o menu, porque já ninguém traz menu à mesa. Portanto, todo este processo é muito mais demorado e é extremamente importante que nós consigamos passar às pessoas esta informação de que vai haver não só o tempo de espera, mas das práticas que estão subjacentes, as práticas de desinfecção, as práticas de limpeza e, portanto, eu acho que é importante também se passar esta informação ao cliente como nós tínhamos partilhado. Certo, é isso. E se vão passar uma regra, se vão pedir alguma coisa, já sabem pedir. Não podem dizer ao senhor cliente, tem que pôr os óculos ali, ao senhor cliente, tem que deixar os anéis no tabuleiro, não sei o quê, tem que, se ele quiser, ok? Vocês não mandam no cliente, vocês devem usar a regra para pedir. Como é que se pede? Já sabemos. Um ponto de interrogação no fim e um por favor. Portanto, se eu quero que o cliente faça, se eu preciso da colaboração do cliente para que ele cumpra uma regra que é para o bem comum, então eu vou ter que lhe pedir para que ele mais facilmente coopere comigo. Como é que eu peço? Senhor cliente, vou pedir-lhe o favor que assim que experimente, coloque aqui neste sítio. Pronto, não é? Faz o favor, posso pedir-lhe. Mais vale isto depois que uma corrida à pressa em cima do acontecimento. Não, isso não banhei. Não, porque isto de facto cria aquele alarme, não é? Aquele desconforto, tipo, fui apanhada a fazer uma parvoíce que não devia ter feito e deixa sempre o cliente numa situação de algum desconforto, naturalmente, não é? Para inícios de frase que eu vos deixo como sugestão e depois vocês usam de acordo com o vosso estilo, mais uma vez, nós não queremos que vocês sejam cassete, a ideia é dar-vos aqui algumas dicas de palavras que são empáticas, que são facilitadoras da cooperação, não é preciso vocês usarem isto em estilo cassete. Exatamente. Mas faz o favor, peço-lhe que são inícios, basta, não se preocupe, são inícios de frase muito empáticos que permitem que o cliente fique mais colaborante comigo, muito mais cooperante. Portanto, usem aquela que vocês se sentirem mais confortáveis e que se adequem mais à situação em concreto que vocês estão a utilizar. Exatamente. Portanto, e hoje iríamos brindar-vos com o quê? Já tínhamos dado aqui algum enfoque antes de nos despedirmos na semana passada, é efetivamente saber lidar com possíveis objeções que vão surgir, objeções novas, era Covid, que vão surgir e que é muito importante que nós, como dizia a Judite, nos antecipemos à objeção. Isso. Ou seja, em vez dela acontecer por iniciativa do cliente, ele já está num estado emocional, como dizia a Judite, mais saturado, menos flexível, menos disponível, mais irritado, mais ansioso. Vamos antecipar objeções, vamos pedir-lhe simpaticamente para ele colaborar connosco num processo que é claramente novo e diferenciador e que estamos todos a aprender com ele e a lidar com ele, não é? E o problema das objeções, tal e qual como nas objeções que nós já conversámos, do preço, das garantias, dos prazos, as objeções têm um problema acrescido que é quando eu, profissional do atendimento, tenho receio que essa objeção apareça, mas não estou preparado para a enfrentar, ela é ainda pior, porque depois a minha fisiologia, como diz a minha amiga Florinda diz, vai falar por mim. E, portanto, se eu estou ali cheia de medo que apareça a objeção, eu estou a passar com a minha fisiologia, a expressão facial, uma mensagem que o cliente percebe. Espera aí, se calhar é como os miúdos testam-nos a toda a hora, não é? Se leem que podem ir para aquela porta e é para lá que eles vão, não é? Exatamente. Portanto, que objeções é que nós antecipamos nesta era Covid? Digam-me lá. Que objeções é que vocês temem que o cliente possa colocar? Nós pensamos em algumas. Ainda assim gostávamos muito de perceber quais são as vossas objeções. O que é que vocês não conseguem ou ainda não sabem se respondem bem? Quais são as perguntas
Objeções era Covid. Objeções era Covid. Boa. Quais são as que nos surgem logo de imediato quando nós pensamos, ok, esta realidade Estás atenta às estou ok. atenta. É que eu não Esta consigo ver nada realidade está alterada, que tipo de objeções é que o cliente me pode colocar, para além daquelas típicas que já partilhaste na primeira temporada, Judite, que é o preço, a qualidade, a garantia, o tempo de espera, o período de entrega. Que outras objeções é que ele vai colocar? Exato. Eu lembro-me de imediato de uma, Diz-me. que para mim de facto ainda me causa muito desconforto, que é o uso da máscara quando vou entrar em algum lado, não é? E tu quando vais entrar... Ou seja, eu até tenho um saquinho na minha carteira onde tenho a máscara, mas tu vais tão habituado ainda ao teu modelo antigo que às vezes chegas à porta e está sem máscara. Ainda há pouco tempo observei isto numas bombas de combustível e por acaso tinha colocado a minha máscara e estava lá dentro à espera e veio uma senhora lançada no fim de pôr combustível sem nada, chega à porta... E olha e fica toda sem jeito, tipo, esqueci-me de alguma coisa. Obviamente que isto podia até ter acontecido já com ela dentro do espaço comercial. Exato. Ela parou na porta, mas de qualquer das formas é muito comum que isto aconteça, ou seja... Certo. Eu de facto ainda não vi ninguém a fazer o boicote, a entrar com máscara. Das pessoas com quem tenho cruzado, mas também tem sido pouco, não vejo. Mas eventualmente vocês podem estar preparados para uma eventual objeção deste tipo, que é alguém, um cliente que entra sem máscara. O que é que vocês diriam a um cliente que está a entrar sem máscara? O que é que vos ocorre dizer? Desculpe lá, mas não podem entrar sem máscara. Era isto? Por acaso dava um jeitaço, não é? Dava um jeitaço, resolve lá tudo. Olha que não podem entrar sem máscara. Sim, esse Parece-vos bem esta expressão? Esse desculpe lá é logo miserável, não é? O desculpe lá. Claro. Se eu disser isto assim, a minha intenção é ótima, que é cuidar, mas a ideia que eu vou passar para o outro é apanhei-te. Exatamente. Apanhei-te no erro, não podes, eu sou aqui o controlador. E isto vai criar logo uma sensação, eu aposto que este cliente dá meia volta e vai e diz, está bem, ok, outro sítio. Exatamente. Mesmo que se tenha esquecido, porque aquilo não é uma lembrança, aquilo é um apanhei-te. E isso não é uma sensação agradável. Não é nada positivo de todo. Precisamente. Como é que nós podemos abordar um cliente, pensem sobre isto, um cliente que está um comentário ali, não está? É o nosso... eu não consigo ver nada daqui, não senhora. Temos que aumentar aquilo em garrafal. Uma objeção que temos ali com a Bárbara está a dizer, é seguro beber café aqui? Está desinfetado? Boa, exato. E depois o João JC Oliveira diz que mais que as objeções, a questão é os nossos fornecedores nos poderem entregar a mercadoria dentro dos prazos que necessitamos, porque agora há muitos atrasos também, não é? Certo, é isso. Isso é um problema. Mas bom, não podemos fazer nada contra isso. Como é que a gente faz? Na verdade, se calhar, um planeamento maior, não é? Ter um planeamento maior. Se calhar, maior. Antecipar a objeção do cliente vocês não têm, sabe? Entenda que agora, com os transportes e com todas as limitações de transportes de mercadoria e as limitações que nós temos de serviço, pode ser que o seu produto vá demorar mais um pouco ou que o seu artigo venha um bocadinho mais tarde. Antecipar esta objeção, porque às vezes o artigo não está em loja, nós sabemos que não depende de nós, que depende de facto dos transportes, mas anteciparmos isto, não é? Sim, eventualmente, se é a situação que eu estou a pensar, aproveitarem para venderem mais quantidade, quer dizer, tendo consciência que esta altura é mais difícil de garantir os prazos, claro. Eu sugeri-lhe que fizesse uma encomenda maior para ter em estoque, para ter essa autonomia, para não estar tão dependente da logística. Nós também não os conseguimos gerir com tanto rigor como gostaríamos, não é? Exatamente, portanto é uma forma se calhar de vender mais quantidade por cada encomenda. Exatamente, mas voltando à máscara, isso. Então, tipo, em vez do apanhei, desculpe lá, mas não pode entrar. Exato. Onde é que pensa que vai? Não tem máscara, não é? Exato. Como é que nós poderíamos abordar isto de uma forma mais encantadora? Certo. Eu diria que era se calhar fácil ou mais fácil a nossa linguagem não verbal. Porque se eu estou a receber o cliente, se eu estou a acolher, se eu estou a ver de facto que ele está a entrar sem máscara e eu estou com máscara, basta eu fazer sorriso do Shen e fazer um sinal para a máscara. Sua máscara. Ele vai dizer, se esqueceu, ele vai assumir aquilo como um lembrete. Claro. Pois está aqui. E coloca, não é? E coloca. E adere facilmente ao processo sem estar a questionar, não é? Porque é um lembrete. Eu disse, sua máscara. Pronto, já lembrei. Claro. É como nós fazemos uns com os outros. Sim. Olha aí a Florinda, máscara. Agora imaginem que ele não quer mesmo usar. Que não tem... Ou que nem tem, não é? Exato. Não traz colocada, nem tem, nem está para aí virado. Não quer. Bom, eventualmente, não sei se isto já vos aconteceu, mas estejam preparados para, just in case, não é? Se vos acontecer, o que é que vocês diriam? Fazem este sinalético, a sua máscara. Eu disse, não tenho máscara nenhuma, não preciso. Eu não tenho, eu fiz agora o teste, estou nativo. Nada disto me apanha, não é? Exato, eu não tenho nada disso, estou limpinho. Como é que vocês se desenvencilhavam disto? Exatamente.
Senhor cliente, o nome mágico Sim, que será o nome dele se eu soubermos, não é? Não sabendo, como é que vocês se safavam disto? Senhor cliente, infelizmente não vou conseguir deixá-lo entrar sem máscara. Para a sua proteção, ainda bem que é negativo e eu não quero que fique positivo. Portanto, por favor, coloque a sua máscara. Ah, menina, mas eu não tenho máscara. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum se vocês tiverem, não é? E eventualmente todos os negócios têm. Exatamente. Não tem problema nenhum. Nós pensámos nos nossos clientes que eventualmente se esqueçam. Temos aqui máscaras para si, 4 euros. Eu, fogo! 4 euros! Está a ver a importância de andar com uma máscara? É muito importante andar com uma máscara. Exatamente. E safam-se disto positivamente. Eu aposto que esta objeção há de ser muito pouco frequente, as pessoas estão muito sensibilizadas para andar com a máscara. Ainda assim, fiquem preparados para... e aqui não tem forma, que é, não podem deixar, mas não é porque eu sou polícia. Eu não vou deixar, porque eu não quero que o senhor corra um risco aqui na minha loja. Nós fazemos questão de salvaguardar, de cuidar de todos. Está negativo, ótimo, muitos parabéns, fico feliz por si. Não quero que seja aqui que fique positivo. É essa questão que estavas a dizer, Judite. Estas objeções estão muito ligadas ao Covid, seja a máscara, a desinfecção, o vestuário, a ir para a quarentena depois de você o utilizar, ou o que seja, ou limpar ou desinfetar os materiais que vai utilizar durante o período que está a experimentar na loja. Portanto, todas estas objeções Covid, eu acho que o importante aqui é, de facto, nós respondermos neste princípio, cuidar, segurança, não é? E atenção. E isto é muito importante, porque em vez de eu estar aqui a ditar uma regra, olha, mas está a ver o que diz a lei, olha, venha aqui ver o papelinho que está na porta. Não leu o folheto que está ali à porta. Em vez de irmos para este processo que é penoso e que o coloca numa posição de desigual valor e de inferioridade, não é? A responder sempre nesta forma do cuidar, do dar atenção e de primar pela segurança dele, não é? Se vocês tiverem isto implícito, eu sou a dona das regras, mas a minha responsabilidade é garantir que isto se aplica, porque isto é cuidador, porque isto faz a garantia de que o cliente sai daqui seguro. É por isso que as regras existem, não é só por causa de... É uma regra, tem que cumprir, ponto. A Urbana está a dizer, por favor, coloque que a GNR anda a controlar, deve ser sentido de humor. Que seja, se isso for sentido de humor, a Urbalina está fantástica. Exato. Olha, ainda agora pensou que a GNR não vai colocar. Eu vou 2. Muito bom, muito bem. Mais objeções? Mais objeções. O uso do gelo, a desinfecção das mãos, porque eu tenho visto, dito em algumas situações, oh minha senhora, acabei de vir daquela loja, acabei de desinfetar, não é? Porque as pessoas já começam a ficar cansadas de tanta desinfecção das mãos. E vão a uma loja, saem da loja, desinfetam as mãos, chegam a outra loja, está lá o coisinho, porque alguém lhes diz, olha, é para desinfetar. Olha, já desinfetou? Está a ver ali o desinfetante? Polícia. Polícia. A lógica é, mais uma vez, convidarem a pessoa. Ela está a entrar e não passou pelo desinfetante, vão-lhe dizer, está daquele lado. O quê? Ainda agora desinfetei. Compreendo-a bem. Sabe quantas vezes já desinfetei eu? 150 mil vezes hoje. Mas eu já nem posso. Ainda assim vou-lhe pedir, por favor. É muito importante. Pela sua segurança, não é? Exato. Ainda assim vou-lhe pedir outra vez. Ainda assim vou pedir. E é pela sua segurança. Lembre-se que nós não estamos aqui, nem queremos ser grandes consumidores de álcool gel, mas é pela sua segurança. Exatamente. Não discutam. Pois é, eu sei, eu compreendo. E acima de tudo é ter esta atitude empática, como dizias, e tal, como eu compreendo. Não imagina às vezes por dia, olha, já nem anéis trago, que é outra coisa, lhes dito. As pessoas deixaram de usar anéis, porque não há nada pior do que estás a desinfetar as mãos com uma série de anéis. Até porque é isto e as bijuterias, que inclusive a Direção-Geral de Saúde aconselha a não utilizar porque devem ser desinfetadas ou pelo menos lavadas. São um sítio ótimo para o vírus. E aqui a questão é um bocadinho isto. Nem imagina como eu compreendo. São tantas as vezes que eu também faço isto ao longo do dia, mas ainda assim, olha, que estejamos a lavar muito, a desinfetar muitas vezes as mãos, mas que não tenhamos vírus, não é? É isso mesmo. Ainda assim vou-lhe pedir, por favor. Pronto, ok. É isso. Em relação à objeção do tempo de espera, que era outra que nós tínhamos previsto aqui para a era Covid, porque todos os processos vão ficar mais demorados, não é? Sim. Antes do cliente reclamar, antecipar. Certo. Porque é por isso que nós dizemos sempre que achamos que é muito mais fácil eu falar dos tempos de espera antecipando, ou seja, antes que o cliente demonstre algum sinal de impaciência, eu vou antecipar esses sinais de impaciência porque vou diminuir a probabilidade dele os demonstrar um bocadinho lá mais à frente. Reclamar mais à frente, precisamente. Não tendo feito isto, ou ainda que tenha feito, o cliente lá mais à frente vai dizer, pois pediu-me paciência, mas isto agora, fogo, demora muito tempo.
que é que nós devemos responder quando um cliente está impaciente e anda ali esbaforida de pano e de lexívia na mão? Exatamente. Não é? A desinfetar superfícies, a colocar roupa para quarentena, a limpar peças Exato. utilizadas por clientes. Isto vai ser, de facto, uma exigência muito grande Exato, por parte dos exatamente. profissionais. E aqui dava um jeito imenso aquela frase que não podemos dizer que não tem eficácia nenhuma, que é desculpe lá, pois, olha, tem que esperar, tem que ter paciência. Não é? Não é Isto era nada uma bom. frase que me dava imenso jeito. O desculpe lá, nós usamos-lo para pedir desculpa, mas é um pedido de desculpa muito fraquinho, que tem um efeito do lado de lá, às vezes até contrário àquilo que é a minha intenção. Uhum. Portanto, não comecem por pedir desculpa lá, sabe lá onde é que isso é, comecem simplesmente por agradecer a paciência dele. Exatamente. Ó senhor cliente, eu compreendo perfeitamente. Posso pedir-lhe mais uns minutos, por favor? É que agora... E depois expliquem, porque as pessoas precisam de compreender. Às vezes não compreendem, demora porque não sabem, não conhecem os vossos processos. Portanto, Exatamente. expliquem. Olha, cada vez que não sei o que tem que desinfetar, depois tem que não sei o que das luvas, depois tem que mudar a máscara, depois o caixote de lixo está não sei aonde. Somos 2 em loja, para vocês poderem entrar mais clientes, nós temos que ser Somos menos. muito menos, estamos reduzidos, não é? Exato. É explicar isto ao cliente, porque apesar Explicar. dele saber, até porque a comunicação social fala imenso sobre isto, mas uma coisa é eu saber, outra coisa é eu vivenciar isso, É não é? isso. Mas Quando eu estou a vivenciar, eu sou muito menos tolerante, não é? Isso, é isso. Mas, por favor, nós temos imensas ferramentas que fazem com que a impaciência dos clientes não chegue a este ponto de ele verbalizar. Se eu antecipar isto avisando quando ele entra, e se durante os processos de atendimento que eu estou a fazer com outro cliente, For que está ali o verbalizando. outro à espera, eu for olhando para ele, vou sorrindo, faço-lhe sinais de eu estou-te a ver, não está esquecido, estás a ver aqui quando a tarefada, mas eu estou-te a ver. Isso acalma, isso tranquiliza, isso faz com que ele seja mais tolerante aos tempos de espera. Portanto, não comecem, desculpe lá, pá, sabe como é que é? Tenho que esperar, eu não tenho 4 braços. Isto não adianta de nada. Isto é uma queixa que o cliente vai dizer assim, pois, é isso. Uhum. Não vai ter o efeito que vocês esperam que tenha. Portanto, não digam, agradeçam, Sr. Cliente, eu agradeço-lhe mesmo a sua paciência. Sei que se fosse eu, já estava aí todo esbaforido. Mas sabe o que é? Mas Olha isto, menos isto, menos isto. Mas E explicar. exatamente. Porque quando as pessoas compreendem, aceitam mais facilmente. Mas o truque aqui é não deixem que o cliente tenha razão para verbalizar a sua impaciência. Exatamente. Antecipem e mantenham debaixo do olho. Vou pedir a sua paciência, os processos agora são demorados, temos menos gente em loja, isso. temos que ter muito mais cuidados para garantir a sua segurança. Certo. Portanto, olha, se demorarmos mais um bocadinho, agradeço-lhe desde já a sua E compreensão. no processo, não é? eu estou aqui a atender e está ali outra à espera, eu vou dizer, está quase. Uhum. Eu não sei se está quase, mas é um feedback que eu continuo a vê-lo. Isto é muito importante para os tranquilizarem, para os Exatamente. acalmarem. E depois temos aquela questão também, estava eu a lembrar-me agora, por exemplo, das lojas de vestuários, dito que vai acontecer ok. muito, Uhum. aquelas que permitem e que não permitem experimentar o vestuário, mas antes de mais e antes disso, é aquela questão de antecipar que as peças possam não estar todas disponíveis em loja por causa agora da quarentena, não é? Certo. Ou seja, em vez de estar à espera que o cliente reclame, então, mas não tem a 36, é explicar que, ou antecipar, como tu dizias, olha, se porventura não localizar o seu tamanho, diga-me que eu verifico se temos em armazém ou na quarentena. Exato. Ok? E é uma forma de eu dizer, de eu passar para o Uma lado de lá, mensagem. uma mensagem que nós temos as regras todas Estamos previstas a cuidar, para o cuidar. a cuidar Isso e mesmo, assegurar-se, isso não mesmo. é? E não pensarem assim, eu estou andando aqui tão atarefada nas minhas tarefas, tão preocupada em cumprir isto tudo, que de repente tenho uma cliente que diz, olha, dá-me o 36 do vestiário. E eu digo, o 36 acabei de o pôr em quarentena. Não está, desculpe lá, mas isso agora tem que esperar pela quarentena. Tem que esperar pela quarentena. Isto é uma forma de eu dizer que estou a cumprir uma regra e que o cliente tem que esperar. Estou aqui com mais uma vez com uma relação de poder completamente desigual. Com uma imposição, não é? Exatamente. E em vez de dizer isto, vou dizer, senhora cliente, tenho a certeza que tenho esse tamanho porque acabei de colocar um em quarentena. Pronto, é completamente diferente. Claro. Deixe-me ver, entretanto, se tenho o outro limpinho em armazém. Pronto, ela já está à espera que eu lhe diga, mas se não tiver, tem em quarentena. Ok. Pronto. E estando em quarentena também é dizer, se estiver em quarentena, fique tranquila que nós reservamos até a peça estar disponível e ter feito a quarentena necessária. Exatamente. E ligar-lhe-amos de imediato para poder vir buscar à loja, não é? Exatamente. Ok. Ok. E aquela questão que estava agora há bocado a partilhar, dito que eu acho que há os dois cenários, que é poder-se experimentar roupas em loja e haver lojas que também não permitem que experimentes em loja para evitar a desinfecção dos vestiários. Portanto, a forma como se passa esta mensagem também é muito desafiadora, ou seja, como é que eu estou a passar esta informação
que Ok. esta situação Ok. está Nós- efetivamente a decorrer. Certo, nós estamos a pensar em loja, mas eventualmente existem outros negócios que até antes do Covid permitia experimentar e pós-Covid não permitem experimentar. Eu diria que quando eu estou a vender alguma coisa e não posso oferecer uma coisa que eu oferecia antes, não esperem pela pergunta do cliente. Claro. Avisem-no, antecipem-se antes que o cliente Exatamente. pergunte, não é? Digam, olha, nesta altura não vamos permitir experimentar, antes que o cliente pergunte. Se o cliente pergunta, então olha, eu posso experimentar? E a minha resposta é, não pode, porque eu já não tenho Esse os serviço vestiários. disponível, não é? Certo. Em vez de dizer isto, vou dizer, claro que pode. Vou sugerir, experimenta em casa. Depois não tem problema nenhum, pode buscar. Nós temos neste momento os vestiários todos fechados, porque ainda não temos a garantia absoluta de que podemos desinfetar depois. De forma só vamos adequada. abrir quando tivermos a certeza que estamos a cumprir com a impossibilidade de contágio. Portanto, vou sugerir que leve, experimente em casa, se não der, traz, depois nós mandamos para a quarentena, salvaguardamos aqui qualquer Salvaguardamos, risco de contágio. exatamente, salvaguardamos a sua segurança e também Certo. a dos nossos processos, não é? Certo. Temos um Isso- comentário, Temos uma aqui pergunta. como falar com um cliente que não pode tocar num determinado produto. Ele poder tocar pode, Isabel, não é? É da hora, a nossa Isabel da hora. Não pode mesmo tocar? Eu acho que sim. A grande questão é, se um cliente, Judite, acompanha-me nisto, que é esta a percepção que eu tenho, se eu desinfeto as minhas mãos quando entro em loja, eu à partida posso tocar nos produtos. Aqueles que podem ser alvo de desinfecção são desinfetados de imediato. Aqueles que eu vou vestir, em que eu vou tirar a minha roupa e vou colocar diretamente no meu corpo, esses aí é diferente porque têm que ir para uma quarentena que tiveram um contacto direto com a Certo. minha pele para lá das minhas mãos que estão Desinfetadas. desinfetadas. Portanto, e o que eu já presenciei é que tocar num produto, e eu não sei se é esta a questão da Isabel, mas tocar muitas vezes numa peça de roupa é natural, as pessoas querem abrir, querem ver de perto, isto faz parte do ser humano, não é? Eu não sei comprar sem tocar, não sei se te acontece a ti. Eu ontem Mas- fui comprar laranjas e eu não consigo comprar laranjas e só tocar naquela que eu quero ver qual é que eu estou a comprar, É. não é? Eu vou mexer. Agora, eu acho que de facto o processo fica controlado a partir do momento em que nós desinfetamos as mãos e entramos nesse espaço. O vestir já é um processo muito mais complexo, vai tocar numa Certo. série das partes do nosso corpo Certo. e daí a necessidade disto estar em quarentena, creio que sim. Certo. Era essa a situação, Isabel. Uhum. Não sei. Ok. A Isabel ainda não nos disse nada. E de facto está a dizer a Ana Lima, antecipar evita muitas situações e é verdade. É isso. O processo de antecipação é é fundamental muito, aqui. muito importante. Nesta situação nova, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Ok. Digam sempre, há uma regra muito interessante da comunicação que diz, diga primeiro o que pode e só depois explica o que não pode. E nós temos muito o hábito de dizer primeiro o que não podemos e eventualmente depois o que podemos. É muito interessante esta regra porque ajuda-nos a construir raciocínios muito mais assertivos, muito mais empáticos, muito mais encantadores. Expliquem o que é que sim, o que podem, digam o que sim, o que é possível e depois expliquem o que não é possível. Com certeza, amanhã. Claro. Sim, senhor. Hoje não dá. Daqui a 48 horas. Exatamente, exatamente. Digam primeiro o que sim e depois o que não. Sim. É uma forma de trazer o cliente para a minha frequência de onda, se quiserem, para a minha Sim. lógica. E depois temos aqui a questão do fecho, não é? Tipo, Sim. nós esticamos sempre um bocadinho. Ainda Sim. bem que temos pessoas generosas lá, já passamos a meia hora. Temos aqui a questão do fecho, também gostávamos de partilhar aqui algumas coisas, até porque temos estado a trabalhar neste conjunto de informação que estamos aqui a partilhar convosco para criarmos o tal manual empático Era Covid, que nós vamos disponibilizar às pessoas que estão desse Sim. lado com o nosso contributo para termos de facto uma linguagem mais positiva, mais empática e mais encantadora. Transformar regras em cuidado. Mas Sim. depois querias falar qualquer coisa aqui também sobre a questão do fecho, Judite, não é? Sim, e o fecho na verdade é a despedida da... Sim, a questão de trocar ou não trocar as peças também, de clarificar isso, não é? Sim, ok. Na verdade o que vocês têm que pensar é quais são as regras que vocês colocaram no vosso negócio. Deixam trocar ou não deixam trocar? Têm vestiários ou não têm vestiários? Permitem que o cliente experimente ou não permitem que o cliente experimente? Vocês têm que definir estas regras e isto cada um de vocês vai fazer de acordo com o que vocês entenderem. Isso é uma decisão estratégica de Claro. cada dono do negócio. O que têm que fazer a seguir é, em função das regras que vocês implementaram, antecipar, passar esta informação, sempre com o mote de que criámos esta regra não foi para dificultar a sua vida, criámos esta regra porque estamos preocupados com a sua, com a nossa saúde. Exatamente. Estamos aqui para cuidar. E foi por isso que nós pensámos nesta regra. Portanto, se agora têm, se antigamente permitiam uma troca,
sei lá, vocês podem, estou-me a lembrar de um negócio que até agora, antes Covid, não trocava por dinheiro. Portanto, na verdade, trocava por outra peça. E decidiu implementar uma regra que é, nós agora podemos trocar pelo dinheiro. Deixa a peça e nós devolvemos o dinheiro. Porque estas situações de ter as peças em quarentena faz com que a logística destes produtos todos seja muito complicada. Portanto, eles abriram aqui uma exceção, que no caso até é mais vantajosa para o cliente, que é, nós agora permitimos a troca por dinheiro. E devolvemos o dinheiro no caso de não ser o que pretende, não é? Precisamente. Portanto, aproveitem o momento do fecho, eventualmente da despedida, porque estes momentos colam-se muito, para deixarem uma regra que é vossa e que é importante que o cliente saiba. E apresentá-la sempre pela positiva, porque aqui a velha questão é, eu posso trocar e tenho que o dizer pela positiva, não é? Se o fizer, fica à vontade, qualquer questão nós estamos aqui e asseguramos a troca. Isso mesmo. Não, no fundo é quebrar aqui até um bocadinho alguma tensão que surja, porque eu acho que há muita tensão agora a comprar e depois tenho que ir trocar isto e depois a outra peça vem com a Covid. Há estes medos, não é? Mas é de alguma forma desmistificar este processo. Esteja à vontade. Qualquer questão, nós estamos cá para responder e faremos a troca. Não se preocupe que a peça vai para a quarentena, salvaguardaremos todas as questões de segurança. Se não trocarem, também é dizer, não é? Dizê-lo de uma forma positiva. Exatamente. E há uma palavrinha que está aqui na minha cabeça que me ocorreria numa circunstância que eu agora estava a ver aqui um filme de atendimento, dizia, pronto, fez uma ótima compra, qualquer coisa disponha, já agora, deixe-me dizer-lhe que as nossas trocas, não sei o quê, e vão explicar a regra. O já agora é uma palavra que vocês não devem dizer. Duas palavras. Já agora. O já agora retira importância a tudo o que vem a seguir. Vejam só este exemplo antes de nos irmos embora. Imagina que eu chego com a Florinda a um sítio e encontro uma amiga minha. Olá Ana, estás boa? Ai, que bom que te vejo. Já podemos dar abraços. Ai, que bom. Olha, já agora deixa-me apresentar-te aqui a Florinda. O que é que eu estou a dizer à minha amiga Ana sobre a Florinda? Não tem importância nenhuma, vá, faz só o favor, não é? Exato. Já agora estamos aqui. Como é que já agora é terrível? Porque já agora tenho aqui uma regra, quer dizer, substituam este já agora por deixe-me dizer-lhe, aproveito a oportunidade para lhe dizer, olha, deixa-me aproveitar, está cá a Florinda, gostava muito de apresentar. Florinda é completamente diferente, não é? Eu aproveito o momento, que não é comum, para te apresentar uma grande amiga. E isto é que é importante. Às vezes a escolha das palavras tem este impacto, este efeito, que muitas vezes nós não temos essa consciência. Mas bom, no fecho felicitem a pessoa pela compra, pela escolha e tranquilizem. Sim, se não fizerem troca, digam, já agora. Percebeste? Já agora. Se não vai trocar, o que é que vai dizer ao cliente? Não vai dizer já agora. Exato. O que é que vai dizer? Desafio teu? Deixe-me dizer-lhe que estamos cá para o que der e vier. Não trocamos. Ainda assim, se tiver um problema muito grave, nós arranjamos maneira, vamos arranjar forma de... Ou então dizer... não leve sem ter a certeza. Exatamente. Exato. Mas é importante clarificar isso. Vamos ver, não é? Vocês têm as vossas regras, temos que assumir que as regras que vamos implementar nos negócios têm consequências. Claro. E assumi-las não tem problema nenhum, desde que vocês as assumam. Não há forma de dizer uma coisa má de forma muito positiva. Posso transformá-la com um impacto diferente, não é? Ainda assim, continua a ser negativa. Se vocês têm uma regra que não deixam trocar, vocês vão ter que dizer, vai ficar lindamente, vai ver. Reforcem a escolha para diminuir o impacto dela querer trocar. Claro. Não é? Só isto. Despedida. A despedida é isto, na verdade é o colar. É quase a colar ao fecho, não é? Porque eu vou reforçar a decisão de compra. E não será pertinente despedido, porque as pessoas agora parecem algum medo de voltar à nova normalidade, não é? Certo. Como é que eu vou dizer, estamos cá, volte sempre, gostávamos muito de ir ver outra vez, não é? Numa era Covid. Eu posso dizer isto na mesma, ainda que eu saiba que o senhor volta menos, volte na mesma, passe por cá. Não é? Venha visitar-nos, olha, venha à segunda que há muito menos gente. Sim. É um dia com menos... Ou seja, é também quebrar aqui um bocadinho o medo. Esteja à vontade, não tenha receio de voltar, porque nós temos todos os cuidados necessários durante este processo, não é? Precisamente. Veja-nos o nosso site, vigie-nos, veja os nossos lives, acompanhe-nos. Deixem aqui um reforço positivo para aquilo que for a vossa estratégia de relação com ele. Mas acima de tudo é desmistificar este panicar que anda muito aí ainda e que eu acho que tem que se quebrar um bocadinho, principalmente quem está neste processo. Deixem uma frase positiva como ainda nos vamos rir disto tudo. Isto vai passar, tenho a certeza. Vamos aguentar neste cenário difícil. Coisas que são mais leves, mais informais. Mais positivas, não é? Isso mesmo. E lembrem-se,
O cliente é para ser visto até ao virar da esquina e o Covid não traz aqui nada de diferente nisto. Mantenham o contacto visual, não tem nada que vos dificulte esta visibilidade. Portanto, mantenham A o contacto viseira, visual a viseira, até que a vista vos alcance. É muito importante. a viseira permite continuar a ver certos Precisamente, vídeos. Portanto, precisamente. O não- contacto visual é muito importante. É que nós às tantas vemos os EPIs mesmo como um entrave ou um dificultador ou um obstáculo, mas eles de facto não impedem nada. Oh, Florinda, e o facto Não é? de eu estar estressado, estou a gerir o stress de alguém que está à espera, faz com que eu deixe rapidamente de dar importância àquilo que já está atendido, não é? E a probabilidade de eu ignorar Exato. a presença dele ainda com o facto de ser importante eu estar a vê-lo, é muito maior porque eu estou aqui super assoberbada porque sou só uma, antigamente éramos duas ou três, Eram duas ou e três. portanto o risco é muito maior. Mantenham-se atentos porque isso continua a ser Ok. importante. Então fica prometido. Vamos trabalhar aqui no nosso manual empático Covid-19 e vamos partilhar convosco algumas expressões e algumas abordagens durante o processo de atendimento ao cliente. Sim. Para fazer esta transição entre regras, imposições, obrigatoriedade, para o cuidar, para o proteger e para o dar atenção, está bem? Isso mesmo. Fica esta promessa feita e cá estaremos então na próxima semana. Sem tema ainda, vai ser uma surpresa. Vai ser surpresa. E provavelmente vamos se calhar dar resposta àquilo que já tínhamos falado de que é Bom, vamos deixar em a surpresa. comunicação digital. Ok, mas já fica aqui o meu um bocadinho levantado. Ok. E fiquem bem, fiquem em segurança. Obrigada. Foi um gosto estar convosco. Partilhem, deem-nos o feedback, Mandem façam comentários. sugestões. Estamos cá, estamos ao vosso serviço. Isso Ok? mesmo. Obrigada. Beijos. Fiquem bem, Beijos, obrigada, boa beijos. tarde.